Eu queria só voltar aqui um pouquinho para Augusto Melo, porque tem essa questão política do Corinthians está pegando fogo e aparentemente, se o Edinaldo está se livrando nesse momento de um impeachment ou de uma saída, o Augusto Melo eu não sei, tenho minhas dúvidas porque a política corintiana está fervendo e o pedido ou os pedidos de impeachment estão se sobrepondo lá no Parque São Jorge. Então eu não sei se o Augusto Melo, nesse momento, está fortalecido na presidência do Corinthians. São 3. Ainda 3, né? E Tá ainda vindo mais com a eliminação quase sacramentada do Corinthians na Sul-Americana. Não está ainda. Não tá, mas tá difícil, né? Se o Huracan ganhar do Racing amanhã, o Huracan abre 5 pontos. Então. Mas tá o Corinthians difícil. pode ser segundo ainda, né? Tem que ganhar os 2 jogos. Eu acho que até vai ganhar do Racing o próximo jogo. O dura ganhar do Huracan no último jogo. Sim, né? na Argentina. Na Argentina, lá em Buenos Aires. Se o Huracan ganhar amanhã do Racing, ele fica com 10 pontos. O Corinthians tem 5. Certo? Aí faltarão 2 rodadas. América 6. O Corinthians só poderá chegar a 11. Isso. O Huracan poderá chegar a 16. E na última rodada o Huracan pega o América. o Racing. Não, o América. Amanhã joga contra o Racing amanhã. Amanhã ele joga contra o Racing sim. no Uruguai. No Próxima Uruguai. rodada, Então, na última rodada, o Huracan América. pega o Racing. Corinthians. Pega o Não, o Corinthians. Huracan Não. pega o Corinthians E o América Racing pega o Racing. América. O América vai ganhar Na do matemática Racing. é o seguinte, o América só Em depende casa. dele. Só dele, Se o é. Corinthians tivesse vencido ontem, Só dependeria dele. só dependeria dele. Mas ainda há uma possibilidade. O presidente, ontem a gente falou sobre isso, né? O presidente pediu música no Fantástico, né? Porque é o terceiro impeachment. Eu nunca vi isso na história de nenhum clube. Mas ele fala como se estivesse tudo bem, né? O Quesada, até onde eu contei, foram 13 saídas de pares do Augusto. O Facinho, cara, eu não Todos os setores tiveram eu não- baixas. Não, Todos. todos. Eu não todos. sei quantos tal, mas, por exemplo, finanças mudou todo mundo. Jurídico também. Marketing. Marketing também. Futebol mudou, né? Administrativo. Futebol mudou. Que era o Rubão e entrou o soldado. Administrativo. Ele mudou tudo. Mudou todo mundo. E é o seguinte, a gente falou isso com o Capriotti ontem, né? A gente vai ao estádio, então é legal porque a gente ouve historinha, tá? Os caras que cercam o Augusto e aqueles que são contra o Augusto. Então eu falei, deixa eu começar. Aqueles que são contra o Augusto são contra o Augusto, então tá tudo certo. A gente sabe que esses caras não querem o Augusto lá. Falei, deixa eu conversar com os caras que são a favor do Augusto. Que são aqueles caras que ficam apontando o dedo pra gente, sabe? Você tá falando muito mal. E não Você sei é o quê. anti-Corinthians, essa besteira. Exato, né? é isso. Um cara ontem vai falar assim, você não tava tão errado, você e o pessoal lá da Rádio Bandeira, vocês não estavam tão errados. Eu falei, poxa, muito obrigado, você descobriu só agora? Só agora? É só ouvir a rádio aqui, a gente fala todo dia as coisas. Agora, por que muda de... Por que começa a mudar de lado tão radicalmente, hein, Lelê? Não, é porque porque algumas pessoas, de fato, acreditam no projeto e depois, no meio do caminho, eles veem o seguinte, esse cara não é o cara pra estar aqui, entendeu? Por exemplo, a torcida organizada mais importante do Corinthians, que foi criticada pelo Gobi, aquela brincadeirinha das Havaianas, né? Sim. Esse pessoal que vem com Havaianas, que eram os caras que estavam do lado do Augusto. Esses caras já não estão ao lado do Augusto. O presidente da Gaviões começou a falar em SAF agora. A Gaviões, a torcida Gaviões da Ele Fiel... mandou um áudio que ele é contra. Né? Não, mas agora voltou a agora falar. ele tá falando que talvez a saída seja essa. Então, quer dizer, quando a maior torcida do Corinthians, que apoiava o presidente, já não apoia mais, é o começo do fim do senhor Augusto lá no Corinthians. É. Né? Eu também acho que ele tá numa situação política muito difícil, muito complicada. E quando sair, a gente tá aguardando aí a conclusão do inquérito lá do caso Vai de Bet. Se eventualmente houver uma indicação de culpa dos dirigentes do Corinthians, incluindo o Augusto, aí fica insustentável. Esse é o Aí primeiro não tem impeachment, jeito. caso Vai de Bet. O segundo é a falta de transparência na publicação das finanças, que foi aquilo que ele prometeu naquela entrevista histórica para você, o Prédio e o Isso. João Paulo Capelães. Que também tem a ver com a história da Vai de Bet Claro, sobre não, tudo tá situações, né? interligado. E a Exato. terceira e atual, que já tem o quarto pedido de impeachment, tem o quinto que também estão vindo aí. A terceira é a reprovação das contas em todos os conselhos do Corinthians. Todos os conselhos que existem, inclusive o de ética, que eu dou risada quando eu ouço falar em conselho de Eles ética. enchem a boca pra falar. Não, um dia Conselho desses de caras, ética. não, porque temos um conselho de ética. Pô, eu comecei a dar risada. Onde estava o conselho de ética quando a dívida do Corinthians chegou em 2 bilhões de reais? Né? Pessoal, Cada onde estava o conselho pessoal, de ética? Vocês Não é possível são isso. daqui, cara. Eu tô há 18 anos aqui, mas o Corinthians, cara, olha o que é o tamanho do Corinthians. O Corinthians era pra ser uma fábula De dinheiro. O Corinthians era pra ser, talvez, ainda maior que o Flamengo, certo? Sem dúvida, sim. No continente sul-americano.
Olha o que é o Corinthians hoje. A gente fala aqui, eu falo aqui há 11 anos, que essa de testemunha na outra formação do Esporte Debate, que o Caprito foi o primeiro, mas depois quando eu entrei aqui também, e eu tomava pau dos corintianos todo dia. Teve aquele cidadão, como é que é o nome dele? Ronaldo, que era o braço direito do Mário Gobi, Ronaldo Ximenes, é isso? Ronaldo Ximenes, Em 2014 ele me falou que a situação me cobra daqui um tempo, né? Depois sabe que essa situação vai estar insustentável financeiramente. Quer dizer, há 11 anos já que já havia esse papo que o Corinthians ia explodir, certo? Na questão financeira e ninguém fez absolutamente nada. Absolutamente nada. O Corinthians era para ser uma potência, cara. Agora, quem é que vai ter a coragem de chegar para tentar organizar as finanças do clube? Para fazer o que o Flamengo fez durante 6 anos. O Corinthians precisa fazer isso. O Corinthians precisa, com o apoio da sua brilhante torcida, da sua força da sua torcida, pegar 2 gestões, certo? E botar a casa em ordem. Claro. E botar a coisa. Isso não significa que não vai disputar. Tu vai ter um time. Tu vai ter um time dentro da tua realidade do momento, certo? Não vai ser um time pra ser rebaixado. Não vai fazer time pra ser rebaixado, não é isso. Mas tu vai fazer time dentro da tua realidade financeira e tu vai pagar as contas pra depois tu voltar a brigar por títulos. Isso, vários times já fizeram isso. Quem é que vai ter a ideia de fazer isso? Com o apoio da torcida. Aqui é Corinthians, não pode. O Corinthians tem que ganhar sempre. Aonde isso? O Flamengo ficou 6 anos, ainda ganhou um Carioca e ainda ganhou uma Copa do Brasil. Ganhou em 2000. Porque a Copa do Brasil caiu no colo, os times da Libertadores não disputavam o torneio, né? E daqui a pouco o time foi indo, pegou, chegou na final. E ganhou do Atlético Paranaense, que era melhor que o Flamengo. Sim, time do Então é Hernani. o seguinte, cara, tem que acontecer isso, mas quem é que vai fazer isso? Quem vai fazer isso? Quem é que vai ter a coragem de fazer, de peitar as uniformizadas, hein? Que detém um poder paralelo gigantesco no Corinthians. Quem é que vai fazer isso? Não, e a partir do momento, Capri, em que a principal organizada do Corinthians define um lado nessa história, é o lado do qual o desejo vai ser realizado. Então, se o desejo hoje da organizada é lavar as mãos e entregar para o Conselho de Ética, para o Conselho do Corinthians, a saída do Augusto Melo, é isso que vai acontecer. Como da última vez, quem impediu a saída do Augusto foi o protesto da organizada à porta. do Parque E agora a Gaviões. Gaviões já disse, ó, não vamos Acabou. mais protestar. O conselho vai resolver o que vai Acabou. fazer aí. A Gaviões já falou, ó, não vamos fazer nada. O Augusto Fiquem à fez vontade aí pra fez fazer o que tiver que ser Ei, Capri, feito. Ele fez um comício na calçada do Parque São Jorge, Foi. apoiado pelas uniformizadas. Fez. Certo. Pô, teve briga lá, teve confusão. A Agora, o que torcida me chama atenção... foi pra peitar os conselheiros, pra impedir a votação. Foi O Capri e Quesada e amigos, o que me chama a atenção é, quando há uma mudança de lado tão repentina, é porque já há um futuro desenhado. Sim. E se há um futuro desenhado, qual é o futuro? Quem é o futuro? Não, esse é o grande problema. Quem volta? Esse é o grande problema. O Corinthians é um Você tá microcosmo da CBF. É a Entendeu? mesma coisa. Porque sai o presidente da CBF, quem é que assume? Tudo a mesma coisa. O Corinthians é a mesma coisa. O Corinthians é um clube formado por feudos. Quantas vezes nós falamos aqui das dinastias corintianas? Sim. Vadielu, Vicente Mateus, Alberto do Alibe e Renovação e Os grupos Transparência. são os mesmos. Olha, de 60 anos pra cá. Desde são 59 pra cá, o mesmo 4 grupos. O mesmo grupo, é. São dinastias Mas que é o tomam mesmo conta grupo, do né? Corinthians. O É a mesma Augusto fez coisa. parte. O Augusto fez parte da gestão. Tem gol aí? Empate nacional. 1-1. Agora, eu acho que essa é, para finalizar da minha parte, essa é a grande preocupação. As pessoas acham que basta tirar o Augusto, que amanhã tudo estará. Não. O Corinthians tem uma dívida de 2,5 bilhões, cara. Como é que você vai consertar esse tipo de coisa? O Pedro Silveira, que deu entrevista pra gente, e depois. Saiu, né? Já saiu, entregou o cargo 3 dias depois. Ele chegou aqui e falou que era possível, só que o Corinthians ia sangrar. Coincidência ou não, depois ele saiu. Inclusive, ele ficou assustado quando a gente falou que o técnico ia ganhar cerca de 3 milhões de reais, né? Tem muita gente. Aí nós perguntamos pra ele, ele falou assim, não, eu sugeriria ao presidente que é melhor não contratar um técnico pra Aí eu ganhar. falei, mas e se o presidente mandar tu contratar? Aí nós vamos ver daí. vamos ver. Tem muita gente falando na eventual saída do Augusto Melo em conduzir Rosalá Santoro para a presidência do Corinthians. Primeiro que eu não sei se, do ponto de vista estatutário, se isso é possível. Até porque vai haver uma enorme guerra
de vaidade, guerra política pela briga no poder lá no Corinthians, né? Todo mundo vai querer sentar na cadeira de presidente do Corinthians. Mas Rosalá, que era o financeiro, né? Era o financeiro. Mas tem muita gente na torcida do Corinthians pedindo o Rosalá numa eventual saída do Augusto Melo. Eu confesso que muitas figuras que estão hoje na política do Corinthians... Ele é conselheiro? Então, tem essas questões, eu não sei. Então, tem essa questão. Se estatutariamente falando é possível, né? Até porque a política do Corinthians, essas figuras que estão hoje mandando no Corinthians, eu falo isso sempre aqui, quando eu era repórter, 30 anos atrás, esses caras estavam lá no Corinthians. Então, qual é a liderança nova que chegou para mudar o Corinthians, para mudar a cabeça e olhar para o futuro do Corinthians? Eu não consigo enxergar, mas aí alguns... Estava até falando sobre isso nas minhas redes sociais recentemente. O Roque Citadini ainda é uma figura ativa. Sim. O Roque Citadini ainda é uma figura ativa no Corinthians. Claro. Incoerente de 3 anos pra cá. Claro. Bem coerente. Não, ativa que eu digo é que participa e articula grupos políticos no Corinthians. Conselheiro É conselheiro Rosalá? Bruno Puzov acaba de ver, conselheiro. O Fabiano me respondeu aqui, é Mas conselheiro. a questão do Rosalá é que ele precisa de um apoio político para se lançar. Não basta ele querer e... Eu vou falar para você, acho muito difícil que não seja uma figura que já faça parte há muito tempo desse grupo que você tá comentando aí. Exato. E aí é o seguinte, tem a turma do Andrés, que o Andrés não vai largar, Não. né? Só que é o seguinte, hoje o Andrés, eu não sei se o Andrés lançar Será o André? Legal? Não sei, viu, cara? Tenho minhas dúvidas. Assim, Não sei se ele não se queimou muito na última eleição. Ele já teve a chance Eu de acho que- Só que ele é forte politicamente lá Então, dentro, né? Do Corinthians, Viu, Fred, com todo respeito. não esperamos o André, nada. O André que alegou Também preconceito, acho. né? Eu também Lembra? acho, né? Não, porque há um preconceito contra É. mim, não sei o quê. O André mostrou que não tem condição não, de ser não tem, presidente. não tem. Desculpa, viu? Não tem Não, condição. aquele debate lá da Gazeta mostrou que o nem debate os dois mostrou tinha que condição. não né? dava. Mas, ô Pretzel, a questão toda é a seguinte: a questão é, o cara não precisa ser bom, ele precisa ter um apoio político. Sim. Se ele não tiver um apoio político, o Rosalá pode ser ótimo, tá? Não sei, a gente precisaria analisar profundamente. Dando entrevista, maravilhoso, ideias legais e tal. O que ele sabe de futebol. Então, Também porque tem que ter assim, alguém do lado dele também. se né? você Claro. não tiver, se você não Mas tiver olha- os caras que entendem de futebol, Eu acho que o que precisa hoje o Corinthians é um cara honesto. Primeira coisa, o cara tem que ser honesto. Né? O cara tem que ser honesto. Olha, essa é forte. Ah, mas aí é Ah, sim. Essa aí vai dar um corte no... Olha. um Não, corte- você é Mas conselheiro? é verdade. Essa Não sou. Você é Tu conselheiro? falou, viu? Tu falou algo que é óbvio. Mas isso é o que Mas- menos tem hoje no Então, Corinthians, cara. a gente não, Pois é, pede cara. honestidade na política, por Claro, exemplo. claro. Tem que ter políticos honestos. Claro, mas aí tem que botar a tua O vinheta aí. clube é a mesma coisa. O clube é um microcosmo do país. O futebol brasileiro não é um reflexo do Brasil? Não, viu? A tua frase ela é corretíssima, mas tu acredita nisso? Não. Mas eu tô dizendo aqui, a primeira coisa... Mas isso é uma que tem obviedade, que- né, Capri? Mas é uma obviedade que não é cumprida Pois é. muitas vezes, né? é. O que você tá querendo aqui, Pretzel? A tua vinheta. Tua vinheta, meu. Esse é um corte. Fantástico mundo de Ricardo Capriati. Eu queria ouvir passarinho, é isso que eu queria, né? Viraliza. Queria passarinho. Mas, ô Capriotti, vamos lá. Não basta ser honesto. Precisa Claro. ser profissional. Lógico. Porque se você coloca um cara honesto... Bom, nem deveríamos estar discutindo isso, né? O É, cara- mas aqui, infelizmente, é no o Brasil, preceito básico no Brasil é. tem que precisa, Só que né? se você Infelizmente. colocar um cara amador lá, o que vai acontecer? Os gaviões... Não tô falando da torcida. Eu tô falando... Vou usar outro termo, senão vão falar que eu tô falando... Explica bem. Me ajuda aí, não é gavião, outra coisa. As raposas, as velhas os raposas. pares, não. As velhas raposas Sim. tomam conta do negócio outra vez, entendeu? O cara tem que ter um mínimo de malandragem pra tratar. Olha, engolido. Porque senão o cara os caras comem. Os caras engolem esse cara lá. Fácil. Muito